Olá, meu nome é José Francisco e eu te convido hoje a se aprofundar comigo nesse vídeo, no mito de Áries e seu simbolismo, onde vamos conhecer as características desse arquétipo e como elas influenciam os arianos. O signo de Áries é regido pelo planeta Marte e é o primeiro signo do zodíaco. É um signo de fogo. Isso significa que está em sua natureza tomar medidas e ações, mesmo às vezes sem pensar. Os arianos são normalmente conhecidos pela sua impulsividade, pela impaciência, pelo temperamento pavio curto e às vezes pela sua agressividade. São em geral muito competitivos, mas também são líderes corajosos, determinados, confiantes, são entusiasmados, otimistas e honestos. O signo de Áries está associado ao deus egípcio Amon, que era, na visão dos egípcios, o espírito criativo original, que gerava o universo manifesto a partir de si mesmo. Era representado como um deus com cabeça de carneiro, e é por isso que o signo de Áries tem como símbolo o carneiro. Os gregos herdaram a constelação de carneiro dos egípcios e criaram histórias de acordo com a sua visão. A história mais representativa desse signo é o mito de Jasão, né? Então essa história ela começa com Fricho e Helle, filhos do rei Atamas. Fricho e Helle estavam para ser sacrificados no cume de uma montanha por seu pai, para aplacar os deuses, né? Mas não eram os deuses que queriam o sacrifício deles, era a sua madrasta, para que seus próprios filhos pudessem subir ao trono. E no momento em que eles seriam mortos, um carneiro alado com um velo de ouro, que foi enviado por Zeus, apareceu magicamente e disse para eles pularem rapidamente em suas costas. E em seguida voou para uma terra distante chamada Cólquida. Helle, a menina, perdeu o apoio e caiu no mar. Mas Fricho conseguiu chegar em segurança a Cólquida e sacrificou o carneiro a Zeus. O velo de ouro mágico do carneiro foi entregue à guarda do rei da Cólquida. Mas é seu filho Jasão a quem coube a tarefa de recuperar aquele velo e trazê-lo da Cólquida para sua terra natal, que ficava no extremo do Mar Negro, nas montanhas do Cáucaso. Filho de Fricho, que teve o trono usurpado, Jasão foi criado escondido no deserto, onde foi educado pelo centauro Quiro. Quando Jasão saiu das montanhas para o mundo, seu tio, o usurpador Pélias, sentiu-se ameaçado e mandou Jasão em uma missão aparentemente impossível. Jasão, que possuía um verdadeiro espírito de guerreiro, um espírito de liderança, conseguiu reunir todos os heróis da Grécia Antiga e, com sua ajuda, construir um navio chamado Argo. No comando dessa poderosa tripulação, que foi chamada de Argonautas, Jasão zarpou para Cólquida. E após passar por muitas aventuras perigosas pelo caminho, ele e seus companheiros acabaram por chegar a seu destino. Mas foi apenas com a ajuda de Medeia, filha do rei de Cólquida, que finalmente conseguiram se apossar do velo de ouro. E foi assim que Jasão navegou para casa em triunfo, tendo se tornado o herói. Uma vez em casa, porém, abandonou sua esposa Medeia e, cansado do antigo, bem à maneira de Áries, começou a procurar novas aventuras, incluindo uma nova mulher. Medeia, que era uma poderosa feiticeira, não gostou nem um pouco dessa história e, cheia de raiva, matou a noiva de Jasão e seus próprios filhos que teve com ele. Bem, vamos então explorar e analisar alguns pontos do mito para nos aprofundarmos e entendermos melhor esse padrão de Áries. O velo de ouro veio de sua terra natal. É um símbolo do seu pai interior, ou seja, o velo de ouro veio de dentro e este pai está dentro de cada um. É um conto típico do mito do herói. O herói é um papel que
todos os arianos se esforçam para representar. Vemos neste mito a usurpação da herança e a infância ameaçada, que são padrões arquetípicos, né, que aparecem em todas as histórias de herói. Jasão não nasce herói, ele vai se transformando no herói ao passar por dificuldades e sofrimentos, até descobrir em si mesmo o que sempre foi seu, mas que ele não sabia. Mas por que todos os heróis precisam passar por sofrimentos? Porque, de outra maneira, o herói jamais teria consciência de seus poderes e de suas capacidades. Nessa saga de Jasão, nós podemos ver que ele precisa enfrentar um rei perverso que simboliza a luta arquetípica com a figura do pai terrível. A figura desse pai terrível representa a lei e a ordem, ou seja, o pai é transmissor dos valores mais elevados, valores que são coletivos e se manifestam na estrutura psíquica da consciência. O papel do herói é tornar-se um transgressor da lei antiga. Ele é inimigo do velho sistema de governo. Assim, ele entra em conflito com o pai, que no mito de Jasão é representado pelo seu tio Pélias. Seu tio mandou o herói para uma aventura que era praticamente impossível, onde tinha certeza que ele iria fracassar. Mas Jasão, apesar de passar por dificuldades e precisar combater monstros, né, e ele recebe a ajuda do Pai Divino, ou seja, da sua natureza superior. Ele consegue então a vitória, né? Nós vemos em Ares esse impulso para se lançar à aventura e combater. Ares gosta de situações perigosas para poder provar a sua masculinidade. Isso é característico tanto em homens de Ares como em mulheres de Ares. Os nativos de Ares vivem essa aventura em busca da sua criatividade interior. E é aqui que Ares revela o seu lado criativo. Então, apesar de impulsivo, existe muito poder criativo em Ares. E podemos encontrar muitos arianos com talentos artísticos, inclusive. Agora, o interessante é o papel de Medeia na história, pois sem ela, Jasão não teria conseguido encontrar o velo de ouro. E essa é uma pista que o mito nos deixa sobre essa importância dos arianos conseguirem lidar com seu lado feminino. A mulher, na história, representa a ânima, o inconsciente, disfarçado de ajudante, que encontra as soluções quando o ego individual, que é uma força masculina, é incapaz de achar. E aqui eu estou falando do masculino e feminino como energias presentes em todos nós, e não da sexualidade, do sexo aqui. Mas Jasão demonstra o típico problema dos arianos. Ele se cansou de Medeia, né? Ou seja, ele cansou desse contato com a sua intuição. E aí que começa o problema, porque Medeia era uma bruxa e vai amaldiçoá-lo. Ele trocou Medeia por outra mulher, que nessa história vai aparecer como um elemento externo, alguma coisa que poderia lhe trazer mérito e reconhecimento coletivos, né? Então ele deixa de fazer contato com a sua ânima dentro dele, para buscar fora de si, porque seu ego precisava ser alimentado, precisava de mais reconhecimento, precisava de mais e mais e mais. Então Medeia assassina os seus filhos, ou seja, ela tira de Jasão os resultados, os frutos, né, da sua união com ela. O final da história é trágico. Nós vemos Jasão se tornar um velho impotente e arruinado. E assim, a lição que o mito traz para os nascidos sob o signo de Áries é que eles precisam aprender a equilibrar o princípio masculino, que é ativo, combativo, competidor e que é muito forte neles, com o princípio feminino, passivo e criativo, que eles possuem, mas que normalmente preferem ignorar. Se conseguirem este equilíbrio, serão capazes de levar uma vida onde poderão se rebelar e lutar contra o velho sistema de ideias e condicionamentos de uma maneira equilibrada, de uma maneira tranquila e criativa, sem a raiva e impulsividade pela qual são possuídos. A vida fica mais leve, mais clara, mais fácil para eles.
Caso contrário, poderão acabar como Jazão e tornarem-se eles mesmos um pai terrível. Lembrando-se que esse pai terrível pode ser um sistema de crenças, uma ideia, uma filosofia. Áries precisa estar consciente de sua batalha, precisa estar consciente do que está fazendo, para que não haja simplesmente por raiva. E se através de sua batalha contra o pai terrível, ele cria autoridade interna, será capaz de reinar com responsabilidade. Sem essa batalha, corre o risco de se tornar um eterno rebelde sem causa.